Irmãos, abramos novamente nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 8. Vamos ler com bastante cuidado e atenção os primeiros 21 versos. Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças. E os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo, os fariseus puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não lhe será dado nenhum sinal. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorrieis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse ainda Jesus: Não compreendeis ainda? Vamos colocar juntos esse tempo diante do Senhor. Querido Pai Celestial, nós apresentamos às Tuas mãos Tua santa palavra lida nessa noite. Confessamos juntos o quanto carecemos de uma verdadeira iluminação da parte do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender muito além da letra, mas o espírito da Tua palavra, a verdade e os princípios contidos nela. Por isso, Senhor, por Tua misericórdia, estende a Tua mão sobre nós e intervém nesse tempo de comunhão e de meditação. Faça-se presente, Senhor, como o bom pastor das ovelhas. Assim nós confiamos ao Senhor esse tempo. Pedimos que o Senhor nos habilite com a Tua suficiência, para que possamos ser os servos da nova aliança, tanto no ouvir
quanto no falar a tua palavra. Supre-nos nisso, carecemos de ti e esperamos em ti. Te pedimos no nome precioso do Senhor Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos dar mais um passo, já estamos na metade do Evangelho de Marcos. Esse capítulo 8 inicia a metade do Evangelho. E mais do que isso, nós estamos numa etapa desse Evangelho extremamente significativa e nós já vamos ver por quê. Porque quero sugerir para os irmãos, mais uma vez, uma pequena divisão desse Evangelho e queria que você acompanhasse comigo, abrindo aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, para que vejamos uma rápida divisão, bem geral, bem abrangente, para nos localizarmos, então, onde nós estamos nesse capítulo 8. Então, por favor, abra no capítulo 1 do Evangelho de Marcos e vamos a esta pequena divisão que pode ser muito útil para nós, realmente de ajuda para a compreensão desse Evangelho e os tempos desse Evangelho. Olha aí para a sua Bíblia que os primeiros 13 versículos desse Evangelho, vá conferindo, por favor. Eles abordam 3 fatos principais com relação à vida do nosso Senhor Jesus. O Evangelho abre com a pregação de João Batista, você está vendo aí. Imediatamente depois nós temos no verso 9 o batismo de Jesus. Então esse é o primeiro evento, nessa primeira sessão, que já vamos dar um nome para ela. Então temos o batismo do nosso Senhor, se identificando plenamente com os homens, dos quais ele seria o único Redentor. Não há nenhum outro nome, Pedro vai dizer, você se lembra quando pregava no livro de Atos? Não há nenhum nome abaixo do céu pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então o Senhor Jesus, quando se submete ao batismo, ele está simplesmente se identificando com aqueles que estavam recebendo o batismo de arrependimento de João, que não tinha, digamos, um fim em si mesmo, nós sabemos. Porque o próprio João disse, ele disse, eu vos batizo para arrependimento, para uma mudança de curso, uma mudança de direção, uma mudança de mente, não é? Você se lembra que soldados, meretrizes, publicanos se aproximavam de João buscando esse batismo. Então João tinha essa mensagem, arrependei-vos, mudem a direção, a conduta, a mente, porque depois de mim vem alguém de quem eu não sou digno nem mesmo de desatar as correias de suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará, vos revestirá com o Espírito Santo. Então o próprio João deixou claro que seu ministério, digamos, era parcial. Era um ministério de expectativa com relação àquele que viria. Então, o que nós temos voltando nesses primeiros 13 versículos? Nosso Senhor Jesus, o verbo que se fez carne. Ele se submete ao batismo, o primeiro grande evento. No mesmo evento do batismo, vamos colocar aqui um segundo aspecto importantíssimo, a unção do Espírito Santo. E aqui eu queria lembrar, está aí no mesmo texto, não é? De 9 a 11. Logo ao sair da água, os céus se abriram e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba e a voz foi ouvida, este é o meu filho, tu és o meu filho, em ti eu me comprazo. Então a unção do Espírito Santo para quem? Para alguém que não era um super-homem, não era um semideus, uma mistura de homem e Deus, mas alguém que maravilhosa e misteriosamente, embora fosse plenamente Deus, aliás, o Deus eterno, o Deus criador, sem ele nada do que foi feito se fez, a vida está nele, não é? Nele tudo subsiste, mas por outro lado, ele se esvazia, não da sua divindade, mas das suas prerrogativas divinas, de receber glória, de agir desimpedidamente como Deus, não é? E ele assume uma natureza humana absolutamente como a nossa, com exceção de algo que também não pertencia a nós quando nós fomos criados por Deus. Esse algo se chama o pecado. Deus não nos criou pecadores. O pecado foi um intruso permanente na natureza humana, não é? Então o Senhor Jesus assume natureza humana plena, espírito humano, alma humana, corpo humano, graças ao Senhor. Por isso nós temos um Redentor totalmente capaz de interceder por nós. Então,
para este Redentor, o Verbo encarnado, o Espírito Santo sim teria que descer. Ele teria que ser revestido de poder. E várias vezes já citamos entre nós um texto aqui, vou lembrar os irmãos mais uma vez, Atos 10, é mais uma pregação de Pedro, Atos 10, 38, quando Pedro está na casa de Cornélio, você se lembra? Que é um gentio. Então ele é indicado por uma visão particular, aquele lençol que descia do céu, no capítulo 9 de Atos, e ele é indicado para que fosse à casa de Cornélio e então pregasse o evangelho ali para os gentios, algo que ele nem mesmo poderia entender bem no seu coração, sendo um judeu, né? Então ele foi lá, estava pregando o evangelho, anunciando fielmente o evangelho, mas de alguma maneira podemos perceber na sua mensagem uma certa hesitação. Era um judeu entrando na casa de um gentio. Isso não era permitido para os judeus segundo a sua legislação. Mas Pedro entendeu claramente que é aquilo que deveria ser feito, mas ele o fez não sem alguma hesitação. Então, enquanto Pedro pregava, é como se o Espírito Santo dissesse assim: agora você pode parar e deixe comigo. Então o que aconteceu foi que o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio e aqueles que estavam ouvindo a Pedro. E quando Pedro está ali concluindo então o que ele tinha para dizer, Atos 10, 38, ele diz algo tão importante, meus irmãos, que já citamos tantas vezes aqui. Falando sobre Jesus, Cornélio mal sabia quem era ele, Jesus. Então Pedro vai dizer assim: Deus, olha essas palavras, Deus o Pai, ungiu a Jesus. Por que Pedro diz de Nazaré? Ele diz, é aquele mesmo que nasceu em Nazaré, o filho de Maria, aquele que trabalhou lá naquela carpintaria. Estão ainda entre nós, para usar a palavra do Evangelho, sua mãe, seus irmãos, conhecemos todos eles. Jesus de Nazaré. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual então realizou todas aquelas obras que ele realizou, porque Deus era com ele. Foi o que Pedro disse aí, né? Então nós estamos vendo aí nessa abertura do Evangelho de Marcos, isso exatamente acontecendo. Ele é batizado, os céus se abrem, batizado então identificado com aqueles que ele iria redimir, aqueles que crescem nele, aqueles que se arrependessem. Ele não é um redentor universal, não é? O escopo da sua obra é universal. Mas ela só se torna posse daqueles que se arrependem e creem, ou se entregam a Ele, confessando a Ele como seu único Salvador, Redentor, Senhor. Então ele se identifica com eles no batismo, extremamente importante. Ele recebe o Espírito Santo para o seu ministério, porque ele é homem. Então ele precisava ser ungido com o Espírito Santo, como também nós. E finalmente, o último evento, aí, nos 13 primeiros versículos, olhe para a sua Bíblia. Em seguida, no verso 12, para onde ele vai? Na verdade, é dito que o Espírito Santo o impele, a ideia é o lança no deserto, para ser tentado pelo diabo. Afinal de contas, então, que homem é esse? O que existe no interior dele? Será que ele irá dar os mesmos passos que o primeiro homem lá atrás deu, Adão? Será que ele iria ouvir as sugestões do inimigo como Adão ouviu? Nós sabemos muito bem, não é nosso encargo para hoje, o que aconteceu na tentação. Aquelas respostas sublimes, todas elas extraídas da mais pura e literal palavra de Deus. Não só de pão o homem vive, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus, não é? Então nosso Senhor Jesus passa por essa terceira experiência. Então o batismo, a unção com o Espírito Santo e a tentação. Nós podemos chamar isso, aí está a primeira seção desse evangelho, 13 primeiros versículos, vamos chamar de santificação. Ou se quisermos, de preparação. Então Marcos apresenta uma preparação muito rápida, sabe por quê? Porque em torno de 42 vezes nesse evangelho aparece a palavra e logo, em seguida, imediatamente. Porque Jesus é mostrado aí como um homem de ação. Ele é o servo dos servos, que veio para realizar a bendita e santa vontade do seu Pai, em todos os sentidos. Então ele vai aqui, ele vai ali, ele mal tem tempo para dormir, mal tem tempo para comer. Quando ele vai no monte orar, Pedro acorda de madrugada, já vai procurar o Senhor. Senhor, nós estamos procurando você, o que você está fazendo aí, como que escondido nesse monte? Não é? E aí o Senhor é interrompido naquele seu tempo de oração e diz, vamos para as aldeias vizinhas, para as pequenas povoações. Que lindo é esse evangelho, como temos visto, não é? Então,
esses 13 primeiros versículos, vamos chamá-los de santificação do homem Jesus, do Verbo encarnado. Preparação do homem Jesus. Batismo, unção do Espírito e tentação. A partir daí, então, ele inicia seu ministério. Aí, apenas para você se localizar, a próxima grande sessão agora que vem aí. Inicia no verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Então ele começou o seu ministério. Então vamos chamar essa sessão que se inicia aqui de serviço. Para você guardar bem, você vai ver que são 3 S's. O primeiro, então, santificação, ou preparação. O segundo, serviço. Ele inicia aqui no capítulo 1, verso 14. E agora vamos lá onde nós estávamos. Lá em Marcos 8. Toda essa grande sessão. Certo? Está acompanhando bem aí? De 1,14 até o capítulo 8, verso 30. Abra lá novamente no capítulo 8. Até o verso 30, advertiu-os Jesus de a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito, depois que Pedro confessou que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, até aqui, nós temos uma segunda grande sessão, que nós já então chamamos de serviço. Para você ter uma ideia, vou te passar uns dados aqui dessa sessão, muito objetivamente. São 7 capítulos, né? Não é uma sessão assim tão imensa. E olha o que acontece nela. 10 curas são narradas. 10 curas, das mais diversas. Entre elas, 2 casos em que não estavam apenas os indivíduos enfermos, mas eles estavam endemoninhados e por isso estavam enfermos, nesse caso. Então são 10 curas nessa sessão de 1,14 a 8,30. Entre as 10, 2 deles endemoniados. Então estamos incluindo 2 expulsões demoníacas. Ainda nessa sessão de serviço, nós temos uma ressurreição. Você deve se lembrar de quem foi, né? A filhinha de Jairo. Nós temos ainda 4 milagres. A primeira, a multiplicação dos pães. A segunda, a multiplicação dos pães. Uma tempestade, que Nosso Senhor acalmou. E uma vez ele andando sobre o mar. 4 obras miraculosas. Então olha o tamanho desse serviço que Marcos descreveu em 7 capítulos, basicamente, né? Então, realmente é o evangelho do servo, o evangelho de ação. Há muito mais ação do que ensino, compreende? O evangelho de Mateus tem muito mais ensino do que ação. E o evangelho de Marcos, o contrário. Então, olha aí comigo, por favor, Marcos 8:31. Vamos iniciar então a última sessão. O que diz esse versículo? Veja, depois da confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós temos um então. E não só um então, mas nós temos um começou. Então antes disso não. Aqui Jesus começou. Começou a fazer o quê? Começou a ensinar-lhes que lhe era necessário. Necessário que o Filho do Homem, o título que ele mais aplicou a si mesmo, por causa de ser o verbo humano, encarnado. Necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, principais sacerdotes, escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Então, agora até o final, então Marcos 8:31, quando Jesus começa a ensinar a respeito da necessidade do seu sacrifício, até o final do livro, capítulo 16, nós vamos usar essa palavra para essa sessão, sacrifício. Porque a ênfase aí é o sacrifício do Senhor. Lembrando que a narrativa da transfiguração, continua olhando aí para a sua Bíblia, está aí no 9. Você está vendo? Logo no capítulo 9, verso 2. Ele sobe ao monte e é transfigurado diante dos discípulos. Ainda iremos estudar isso. Esse evento da transfiguração marca os últimos 6 meses da vida e do ministério de Jesus. Não é importante isso? Ele viveu e ministrou 3 anos e 6 meses. Então nós temos essa longa sessão do Evangelho de Marcos, de 9 a 16, para falar apenas de 6 meses, os últimos. Por isso essa sessão é tão importante, tão densa, porque Nosso Senhor está nos seus últimos 6 meses. E na verdade andamos um pouco nesses capítulos e já entramos na última semana.
do nosso Senhor Jesus. Nós também iremos buscar meditar, estudar e pedimos ao Senhor que nos encha mais uma vez da visão desse Cristo pascal que nós temos. Esse que é o sacrifício pelos pecados. Então essa última sessão tem como tema sacrifício. Então temos 3 sessões. A santificação, ou a preparação, o serviço, até o capítulo 8:30, e depois o sacrifício. Assim se divide esse evangelho. Onde nós estamos? Voltando aí então a uma página, estamos no texto que lemos e vamos fazer algumas observações e alguma meditação, confiando que o Senhor nos pastoreará e falará ao nosso coração nessa noite, tanto como assembleia, como indivíduos. O capítulo 8 de Marcos, dos versos 1 a 9, na verdade, trata do assunto da segunda multiplicação dos pães. E o que eu gostaria de fazer, irmãos, e aqui, a meu ver, está a beleza das lições, dos cestos. Vamos usar a linguagem que foi usada aqui. Os cestos, 7 cestos cheios que foram recolhidos. É aqui que nós vamos abrir os nossos cestos e pedir ao Senhor que nos ajude também a enchê-los com aquilo que Ele tem para nos dar, através dessa comparação entre a primeira e a segunda multiplicação dos pães. Marcos coloca apenas um capítulo entre uma e outra. A primeira multiplicação está no capítulo 6, nós vamos ter que ir lá, e a segunda está aí no capítulo 8. E no 7 acontece alguma coisa que tem extrema importância para nós então relacionarmos os 3 capítulos, 6, 7 e 8. A primeira multiplicação dos pães, o que aconteceu no capítulo 7, que já estudamos, o conflito do Senhor com aqueles fariseus que desceram de Jerusalém para prová-lo. Você se lembra? Nós estudamos detalhadamente esse capítulo 7. E nosso Senhor usa 5 vezes lá a palavra tradição, tradição, tradição. Ele está repreendendo aqueles fariseus, dizendo, em outras palavras, vocês só têm tradição. Vocês não têm realidade, infelizmente. Vocês me honram com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão vocês me adoram, porque vocês ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Não é isso que está no capítulo 7, que nós já estudamos? Ele diz mais, ele diz, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Meus amados irmãos, é um capítulo fortíssimo que nós já estudamos, onde nosso Senhor Jesus, então, trata de maneira firme contra esse tema religiosidade, sem realidade, né? Tradição morta, vazia. Proclama o nome de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Usa a palavra de Deus, mas realmente não conhece a palavra de Deus. Então, esse é o capítulo 7. Então ele multiplica aqueles pães. Nós temos esse conflito no capítulo 7, além das curas que já foram compartilhadas aí, de gentios, né? Porque quando o Senhor termina a contenda com os fariseus, espero que você ainda lembre disso, porque estudamos detidamente, ele vira as costas para aqueles que vieram de Jerusalém. Depois de repreendê-los e falar tudo isso que já repeti aqui. E ele volta o seu rosto para onde? Tiro, Sidom e Decápolis, que já foi compartilhado nas sessões anteriores, não é? Onde ele cura aquela filhinha da mulher cirofenícia, onde ele destapa os ouvidos com aquele efatá para o surdo e gago, e desimpede a sua língua. Curas de gentios. Para os judeus, aliás, a nata dos judeus, que eram os fariseus, o Senhor teve uma palavra necessariamente dura, por causa da religiosidade morta, das tradições que não significavam nada. Então ele contende duramente com eles a nata da religião. Aqueles que deveriam ser e eram os mestres de Israel, os líderes religiosos, não é? Então ele vira as costas para eles, porque ali ele não encontrava, infelizmente, nada. Porque nenhum de nós pode dizer que o Senhor não os amou. Porque o Senhor amou a todos os quais ele buscou, a todos que se aproximaram dele. Aquele jovem rico, cheio de soberba e de riqueza. Ele tinha as duas coisas, soberba e riqueza, soberba religiosa e riquezas. Quando Lucas faz o registro daquele encontro, é dito que o Senhor olhou para ele e o amou. Amou um moço soberbo e confiante nas riquezas. O Senhor o amou. Ele é que não amou o Senhor, mas o Senhor o amou.
não é? E confrontou-o por amor. E ele, então, se retirou da presença do Senhor. Então o Senhor, sim, amava essencialmente, mesmo esses escribas e fariseus. Não se esqueça, Saulo de Tarso era um fariseu. Não é? E o que o Senhor fez com Saulo de Tarso? Tornou pelo seu amor, pelo amor do Senhor, tornou o maior dos apóstolos. Então, depois do Senhor repreender necessariamente, duramente, esses religiosos que estavam tentando pegá-lo de alguma maneira, né? Usando a sua palavra mal interpretada da lei, o Senhor os confronta e vira sua face para os gentios. Ele vai exercer ministério entre gentios, Tiro, Sidom, Decápolis, cidades que sim, pertenciam ao território de Israel, mas eram habitadas predominantemente por gentios. Compreendeu, irmão? Então, vamos fazer a comparação e vamos pedir ao Senhor que nos dê cestos abertos para recolhermos o que Ele tem para nós nessa noite. Vamos lá. A primeira multiplicação dos pães. Abra então, por favor, no capítulo 6. Precisamos fazer essa comparação. Vamos ver alguns versos desse evento. Vamos começar, para adiantarmos, no verso 34. Marcos, capítulo 6, verso 34. Seria muito bom que você já fosse notando as diferenças entre uma e outra à medida que lemos. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Isso não foi dito na segunda multiplicação, foi dito aqui apenas na primeira. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Entraremos em mais detalhes depois, mas já vá observando aqui. Esse povo envolvido no evento da primeira multiplicação dos pães ficou com Jesus só um dia. Mais ou menos aí então do período da manhã, final da manhã, até o fim do dia. Apenas essas horas. Um dia. Umas horas de um dia. Quando chegou no final do dia, é deserto este lugar, é avançada a hora, verso 36. Despede-os, para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães. Aqui claramente está outra diferença, né? Na segunda multiplicação nós temos 7 pães. Isso não é circunstancial. Nada na palavra de Deus é circunstancial. Depois vamos examinar o porquê e o que significa cada uma dessas coisas. Então, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem. A mesma coisa aconteceu, nesse caso, na segunda multiplicação. Ele coloca os seus discípulos para claramente serem seus cooperadores em um milagre. Eles não realizaram essa obra miraculosa, mas é a única obra miraculosa do nosso Senhor Jesus, que ele chama cooperadores para participar com ele. Essa é uma grande lição nos 2 eventos. Ele está dizendo para eles, sem palavras: vocês são e serão, e foram separados para isso, os meus cooperadores. E por todos repartiu também os 2 peixes, terminando o verso 41. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Aqui nós temos 2 coisas, e quando compararmos nós vamos ver que beleza é isso. Se são 12 cestos na primeira multiplicação, são 7 cestos na segunda multiplicação. Os cestos da primeira multiplicação são diferentes dos cestos da segunda multiplicação. Se nós olharmos a nossa palavra em português, nós só temos a palavra cestos, né? Então nós precisamos do original grego.
para vermos qual que é a palavra usada para cesto aqui e para cesto ali. E por que essa diferença entre os cestos? Então, já que nós temos os detalhes principais agora, vamos buscar a comparação. Gostaria de colocar, irmãos, tanto para ser didático, quanto para a nossa meditação agora e quando sairmos daqui, os elementos um a um. No final, então, faremos a junção e procuraremos extrair as lições que o Senhor queira nos dar. A primeira multiplicação, então, vamos aos detalhes marcantes dela. Número 1, a primeira multiplicação do capítulo 6. Onde ela ocorreu? Ocorreu em território predominantemente judeu. Ao contrário da segunda. A segunda ocorreu em território predominantemente gentio. Então, há uma enorme diferença. O Senhor está multiplicando pão, digamos, para judeus aqui, e está multiplicando pães para gentios ali. E depois vamos ver o significado mais claro disso. Onde ocorreu essa primeira multiplicação? Ela ocorreu em Betsaida. Essa Betsaida que fica, se você olhar então o mapa de Israel de frente, né? Você tem que estar olhando nesse sentido, o mapa de frente, você vai ter o Jordão rasgando a terra de Israel, o Rio Jordão nascendo no Hermon, correndo, desaguando no Mar da Galileia, que na verdade era um lago, né, de água doce, Mar da Galileia. Depois ele fecha de novo e corre como um rio até o Mar Morto. Então essa é a espinha dorsal da terra de Israel, divide a terra de Israel no meio. Então, esse milagre da primeira multiplicação dos pães foi realizado nessa margem esquerda do Jordão. Então mantenha essa ideia na sua mente. Um rio aqui ao meio, a margem esquerda, minha esquerda, a margem direita. A margem esquerda é basicamente a Judéia. Então Jerusalém estava aqui, que era o centro do lugar de adoração do povo de Israel. Margem esquerda. A margem direita é chamada de Galileia dos Gentios. Porque embora fosse um território judeu, era basicamente e predominantemente habitado por gentios. Lembre-se sempre disso. Aí estava essa Decápolis, que era um distrito com 10 cidades. Das 10, só uma estava na margem esquerda, que nós falamos. Está acompanhando aí? 9 delas estavam na margem direita, porque era cidade de gentios, mesmo predominantemente gentios. Havia sinagogas ali, havia judeus, mas era predominantemente gentios. Então 9 cidades da Decápolis estão na margem direita do Jordão, a chamada Galiléia dos Gentios. Onde foi realizado o primeiro milagre? Na Betsaida, são 2 Betsaidas, se você também se lembra. Uma está aquém do Jordão, margem esquerda, outra está além do Jordão, margem direita. A primeira multiplicação foi realizada em Betsaida. Essa cidade, essa região hoje, lá em Israel, se chama Tabgá. Uma região às margens do Mar da Galileia. E ali foi realizada a primeira multiplicação dos pães. Betsaida, na margem esquerda, no lado predominantemente judeu, onde o Senhor toma 5 pães, multiplica e alimenta 5.000 homens, e eles recolhem 12 cestos. Guarde bem esses detalhes. Então, território judeu, Betsaida, que hoje é Tabgá, é um lugar de muita visitação. Se alguém aqui já teve a oportunidade de estar lá em Israel, é um lugar extremamente visitado por causa desse evento, as margens do Mar da Galileia, Tabgá. Aí ocorreu a primeira multiplicação. Mais um detalhe sobre ela. Nosso Senhor disse que esse povo era como ovelhas que não têm pastor. Muito significativa essa expressão. Ela não ocorre quando o Senhor multiplica os pães para os gentios. Será que eles não eram? Esse termo não seria aplicado a eles. Porque o termo ovelhas, estritamente falando, seria aplicado, então, unicamente a Israel. Você se lembra que o Senhor falou na ocasião da cura da filhinha da mulher Ciro-Fenícia? Que ele veio para atender, para cuidar, ou não veio para cuidar, senão das ovelhas, veja o termo, ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é verdade? Então esse termo seria aplicado particularmente a esses ovelhas. Embora, irmãos, nós vamos chegar lá. Nosso Senhor Jesus sabia muito bem para o que ele veio. Ele não veio exclusivamente para a casa de Israel. Ele deixou isso muito claro em muitas ocasiões. Uma delas já foi tão estudada aqui, estamos citando
agora mais de uma vez, a cura dessa filhinha de uma mulher grega, Cirofenícia. Não tem nada a ver. Nem em Israel eu achei fé como essa. Não é? Então, ele sabia muito bem para o que ele foi enviado. Nós também iremos mais tarde ler um texto maravilhoso sobre isso. Mas então vá guardando os detalhes para você juntar esses fios todos ao final. Ovelhas que não têm pastor. Primeira multiplicação. E o Senhor, então, passou um dia com elas. Mais uma característica. 5 pães foram encontrados, e 5 pães, além dos 2 peixinhos, né? No segundo milagre, na segunda multiplicação, não menciona quantos peixes, apenas diz alguns peixinhos, né? E aqui diz 2 peixinhos. Eles são realmente menos importantes. A questão relevante aqui é o pão. Então, 5 pães. Sobre esses 5 pães da primeira multiplicação, eu queria que você abrisse, deixe sempre marcado aí, por favor, o Evangelho de Marcos, mas abra comigo o Salmo 132. Vamos lá, por favor. Salmo 132. Aqui temos 3 versos muito bonitos e muito importantes relacionados a esse milagre da primeira multiplicação. Você sabe que esse é um dos 15 cânticos de romagem, que possivelmente o povo de Israel cantou enquanto peregrinava no deserto, e particularmente cantavam quando subiam para adorar em Jerusalém 3 vezes por ano. Então é dito assim no Salmo 132, um maravilhoso salmo. Verso 13. Pois o Senhor, olhe bem, escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Agora, especialmente esse verso 15. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Não é um lindo verso? Esse verso 15, ele é a base da promessa de Deus e a base sobre a qual o nosso Senhor Jesus realizou o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Alimentando, me permitam repetir, basicamente, predominantemente, se não todos, apenas judeus. Da margem esquerda do Jordão, terra da Judéia, alimentando judeus. Porque ele então veio, digamos, inicialmente, né? Porque é isso que é correto dizer, não exclusivamente, mas ele veio inicialmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele as viu e disse, eu tenho muita compaixão dessa gente. Por que ele tinha muita compaixão? Porque o que nós vimos no capítulo 7, já estudamos, já citamos hoje aqui, essas ovelhas estavam surradas. Surradas por quem? Pelos religiosos, que atavam fardos pesados e colocavam sobre os ombros deles. São palavras do nosso Senhor. Mas nem com o seu dedinho os podiam mover. Não é? Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus disse para esse mesmo povo, vinde a mim, vocês que estão cansados, estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansados de quê? Não é da vida não, irmão. Não é cansado de problemas, não. Eram cansados de serem surrados pelos religiosos. Escribas, fariseus, tradições, mandamentos sem fim, religiosidade morta, vazia, cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Tenho compaixão dessa gente, porque são como ovelhas que não têm pastor. Onde estavam os pastores? Completamente extraviados, perdidos, degenerados, corrompidos. Então, esse é o contexto da primeira multiplicação dos pães. Mas qual foi a promessa? Eu abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Foi isso exatamente que o Senhor fez ali. Vamos guardar isso. Então, para o que apontam os 5 pães? Continuemos interpretando aqui a primeira multiplicação. Os 5 pães apontam para Cristo como provisão de Deus em graça para Israel. Cristo como provisão de Deus em graça para Israel.
Você se lembra como que João interpreta a multiplicação dos pães? João registra a primeira, não é? Em João 6. E é ele quem interpreta, porque João se detém basicamente no lado espiritual das coisas. Então ele cita aquela multiplicação de uma maneira apenas implícita e faz a interpretação espiritual. Nós vamos ver que o Senhor Jesus disse pelo menos 3 coisas ali. Eu sou o pão da vida, não é? Eu sou o pão de Deus. Olha as palavras dele. E por último, eu sou o pão do céu, pão da vida, pão de Deus, pão do céu. Os vossos pais, os vossos ancestrais lá no deserto, comeram um pão que foi dado a eles do céu. Mas eles comeram aquele pão e morreram, porque não era o verdadeiro pão do céu. O Senhor está interpretando essa primeira multiplicação para os surrados, cansados da tradição, da religião, como já explicamos. Então ele diz, o verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. E esse pão é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Coisa maravilhosa, irmãos. Eles só estavam ouvindo ministrações de tradições em cima de tradições. Interpretações de interpretações de interpretações. E tornaram aquele decálogo de Moisés um calhamaço de interpretação desse tamanho, na verdade. Né? São fascículos e mais fascículos de interpretação. Que ninguém consegue nem memorizar, muito menos praticar. De tão imenso que é. Regulamento sobre tudo. Quase que é regulado da maneira que você tem que respirar. Tudo é regulado. E nada tem a ver com a palavra de Deus. Então, esse era o contexto. Então o Senhor realiza a multiplicação dos 5 pães e alimenta essa multidão de ovelhas que não tem pastor. Que ato maravilhoso. Eles não podiam senão ficar abismados com esse pastor. Então, 5 pães apontam para quê? Repetindo. Cristo. Claro que o pão aponta para ele. João já interpretou. Ele é o pão. Então, 5 pães. Cristo como uma provisão de Deus em graça, não é graça? De 5 pães alimentar uma multidão? Provisão de Deus em graça para Israel, cumprindo essa linda promessa do Salmo 132. Ele fartaria de pão os seus famintos, seus pobres, seus surrados, seus cansados. Né? Então está aí essa interpretação dos 5 pães. Vamos para os 12 cestos. Nós sabemos que na segunda nós temos 7 cestos. Por que na primeira nós temos 12? Irmãos, 12 é nitidamente, podemos até dizer exclusivamente, o número da administração de Deus sobre Israel. Quantas tribos Israel tinha? 12. Quantos apóstolos o Senhor escolheu para ministrar a casa de Israel? 12. Quantas colunas há na Nova Jerusalém descrita por João no Apocalipse? 12. Quantas portas? 12. 12 é o número da administração de Deus, particularmente naquilo que toca Israel. Então, depois que essa multidão de judeus foi fartada de apenas 5 pãezinhos iniciais, eles recolheram 12 cestos. O Senhor então está dizendo, vocês comeram, vocês estão fartos, e eu ainda tenho 1 cesta para cada tribo de Israel. Tipificando, sempre vocês serão, por mim e em mim, saciados. Desde que estejam comigo. Desde que permaneçam em mim. Que linda lição. Então, 12 cestos. E agora chegamos então a um último elemento aí, que são exatamente os cestos. Nós vimos que temos cestos aqui, temos cestos lá, 12 aqui, 7 lá. Na nossa tradução em português, apenas uma palavra, mas não a palavra, não a mesma, na maneira como o Espírito Santo inspirou. A palavra para cestos, escute bem, na primeira multiplicação de Deus, dos pães, pelo Senhor Jesus, se refere a um cesto de fibra vegetal, talvez vime, talvez um tipo de cipó qualquer, bambu, essa cana, né? E junco. E esse cestinho tinha a base larga, então ele se fechava assim, cinturado num gargalo e tinha uma boca estreita, como se fosse um cântarozinho, só que feito de fibra vegetal. E se levava como se fosse um embornal. E colocava no ombro, colocava esse cestinho do lado, ele tinha capacidade para levar alguma coisa, como seria hoje uma comprinha de supermercado.
Esse era o cesto da primeira multiplicação de pães. 12 cestinhos, que serviam para levar algum mantimento para algum tempo. Mas o que importa aqui, é claro, é a tipologia. Cada tribo de Israel representada por um cesto. Vocês sempre terão a minha provisão em graça, desde que permaneçam em mim. O ensino de João, no capítulo 15, lembra? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Para quem o Senhor falou isso? Para gentios ou para judeus? Para os judeus. Mas eles o rejeitaram. Né? Então, esse era o cestinho usado para recolher as sobras na primeira multiplicação. No capítulo 7, há uma sequência então que nós já falamos, né? Não precisamos entrar nele, já explicamos o que acontece. Depois de multiplicar o pão para esses judeus, vem essa equipe. Se você abrir novamente aí o seu capítulo 7, você vai ver que há uma comitiva que desce de Jerusalém, Marcos 7, no versículo 1, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Marcos 7, 1. Então o Senhor confronta duramente esses mestres, líderes religiosos, vazios e envolvidos com a sua tradição. Né? Volta os seus olhos para os gentios, também já falamos isso. A mulher cirofenícia, olha aí na sua Bíblia, cura o surdo e gago e continua em terra gentia. Nosso Senhor, então, Marcos 8, abra aí por favor, ele realiza a segunda multiplicação dos pães, onde? Se a primeira foi em Betsaida, como nós já explicamos, a segunda foi em Decápolis, no distrito de Decápolis. Não há como se determinar exatamente onde, diferente de Tabga. Ali há realmente uma indicação mais precisa de que ela ocorreu nesse lugar que hoje é chamado Tabga, naquele tempo Betsaida. Né? Talvez essa segunda multiplicação tenha sido numa cidade que é chamada hoje Tel Adar, lado direito, então, do Jordão. O que importa é que foi num território gentio predominantemente. Então o Senhor está multiplicando pães aqui para gentios. No verso 2 ele vai dizer, tenho compaixão desta gente. Basicamente a mesma coisa que ele disse na primeira multiplicação. Compaixão dos judeus, compaixão dos gentios. Compaixão dos judeus porque eles estavam surrados com aqueles líderes e mestres religiosos e cheios de tradição que não ministravam vida para o povo, mas colocavam sim fardos pesados nos ombros deles. E compaixão dos gentios, porque era um povo excluído, completamente alheio às promessas de Deus, à bênção de Deus, à aliança de Deus, não é? Isso é extremamente importante. Irmãos, e maravilhoso. Talvez você não tenha visto essas duas multiplicações dos pães assim até hoje. Porque se você não entrar nos detalhes, você não conseguirá ver. Parece que o Senhor está no mesmo ambiente, entre os judeus mesmo, não é? Mas é tudo diferente, inclusive o cenário. Você vê? Então, gentios. No território de Decápolis. Agora, abra comigo, por favor, mantendo aí o livro de Marcos. Abra em Isaías capítulo 9 e você vai ver um brilhante versículo sobre esse fato do Senhor ter multiplicado 7 pães para uma multidão de 4.000 homens, basicamente gentios, excluídos da aliança da promessa. Podemos dizer, usando as palavras de Paulo em Efésios, sem esperança, sem Deus no mundo. Lembra-se das palavras de Paulo? Alheios às alianças da promessa, não participam da comunidade de Israel. São alheios tanto à aliança quanto alheios às promessas. São excluídos de tudo. E é para eles que o Senhor reparte aqueles 7 pãezinhos, após abençoá-los, multiplicá-los e repartir para 4.000 homens. Então, olhe que lindo verso, Isaías 9. Isaías, capítulo 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará
glorioso, o caminho do mar. O que diz aí agora? Além do Jordão. E o que é esse além do Jordão? É a Galileia dos gentios. Ah, meus amados irmãos. O nosso Senhor Jesus, o Verbo encarnado, aquele que disse, dentro em meu coração está a sua lei, se referindo à palavra de Deus. Aquele que vivia dela. Ele conhecia tão bem qual era o motivo da sua missão. Não é? Ele conhecia tão bem Isaías 9:1. Para quem ele foi enviado? Qual seria o seu ministério? Tanto é que enquanto jornadeando ali no seu ministério na Judéia, na Pérea, aqueles lugares que eram basicamente judeus, ele frequentemente saía. Ia ministrar, por exemplo, em Gadara, curar um endemoniado gadareno, aquele que andava pelos túmulos, rasgando sua roupa, rebentando as correntes com as quais eles o aprisionavam. Vocês lembram? Um homem completamente maluco. Ele dormia nos sepulcros. Sabe onde ele morava? Gadara. Gadara é uma das 10 cidades da Decápolis, gentia, pagã, excluída de Israel. E Nosso Senhor atravessa o mar e faz uma visitinha para o endemoninhado de Gadara. Por quê? Porque ele veio também para ministrar além do Jordão, para a Galileia dos gentios. E por isso aqui estamos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia de gentios. Sabe, se fôssemos usar uma palavra hoje, como se fôssemos judeus, e vivêssemos naquele tempo da separação entre judeu e gentio, sabe como nós chamaríamos os gentios? Gentinha. Gentinha. Esse nome é que foi dado a eles, gentios. Mal são gente, são porcos, são cães. Estão fora da aliança, são imundos. Assim o judeu considerava o gentio. Mas não o nosso Senhor Jesus. E o que diz o verso 2 de Isaías 9? Vamos ver? O povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Esse é o contexto da segunda multiplicação dos pães. Para os proscritos de Israel. Então, seguindo. Marcos 8, voltemos lá. Verso 2. Depois do Senhor dizer que tinha compaixão dessa gente, porque eles estavam há 3 dias com ele. Não há como deixarmos chamar atenção para isso. 1 dia no primeiro caso, a primeira multiplicação. Na verdade, apenas algumas horas. Um final de manhã até um final de tarde. Mas na segunda multiplicação, Nosso Senhor estava com aquele povo 3 dias. Gentios. Meus irmãos, temos que fazer algumas perguntas aqui, para chegarmos a uma conclusão. Vamos à conclusão primeiro. Eles estavam profundamente envolvidos, atraídos pelo Senhor Jesus. A tal ponto de se esquecerem de comer. Porque temos que fazer uma pergunta aqui. Quando eles afluíram para lá, pense comigo, será que eles sabiam que ia ficar 3 dias? Será que o nosso Senhor Jesus fez um folheto de campanha, dizendo, eu vou estar em Tel Adar, naquela região de Decápolis, 3 dias. Se quiser, prepare sua matula e venham preparados para 3 dias de comunhão. Não foi isso que aconteceu, não é? Quando eles souberam que Jesus tinha atravessado o mar e estava ali, eles simplesmente correram para lá. Tanto é que quando procuraram alimento, quando o nosso Senhor diz, vamos ver o que tem por aí no meio da multidão. O que eles encontraram? 7 pães. E alguns peixinhos, porque ninguém tinha nada. Eles não foram preparados para isso. Eles estavam famintos. Você já ficou 3 dias sem comer? Talvez nunca. Mas eles estavam tão envolvidos, tão focados, tão atraídos, que essa fome de alguma maneira ficou de lado. 3 dias permanecem comigo. Quanto àqueles judeus, algumas horas até o final do dia. E sim, o Senhor os abençoou. E sim, eles recolheram o cestinho. E cada cestinho tipificava a bênção dele para cada tribo de Israel, o povo da aliança. A aliança de Deus é
irrevogável, Paulo vai dizer, não é? Mas do lado de cá, quando o Senhor disse, vamos ver o que existe aí. 7 pães e alguns poucos peixinhos. O Senhor multiplica os 7 pães, alimenta 4.000 homens, ali foram 5.000, porque esse número 4 na Bíblia sempre tem a ver com todos os povos. Ou se você quiser, toda a criação. Toda a criação. Nós temos 4 pontos cardeais. A Bíblia usa a expressão 4 cantos da terra. Nós temos os 4 seres viventes em Apocalipse, não temos? Eles representam toda a criação. O leão, o novilho, o homem e a águia. Não é? 4 na Bíblia tem relação com toda a criação. Então o Senhor alimentou 4.000 gentios. Mais uma vez deixando claro que ele viria para todos os povos e não exclusivamente para Israel. E agora nós chegamos nos 7 cestos. Então 7 pães, alimentando 4.000, simbolizando todos os povos e recolhendo 7 cestos. Que bonito isso, irmão. Porque agora a palavra para cesto é outra palavra na língua grega. E sabe o que ela significa? Acho que é bom ver um texto que vai ficar mais claro e mais bonito para todos nós. A mesma palavra para cesto que é usada aqui, é usada de novo em Atos, capítulo 9. Vamos lá. Atos 9, 25. Atos 9, 25. Saulo já tinha sido encontrado pelo Senhor na estrada para Damasco. Damasco é mais uma cidade da Decápolis, para você saber. É a que fica mais no extremo norte. Hoje é a capital da Síria, né? Damasco. E é a mesma Damasco daquele tempo. Era uma das 10 cidades da Decápolis, cidade gentia, como já falamos. Então o Senhor encontrou Saulo na estrada para Damasco. E aqui é dito que quando ele recebeu vista novamente, recuperou a vista, batizado por Ananias, ele então ele entra em Damasco e inicia a pregação do Evangelho. Mas é extremamente mal recebido, até mesmo perseguido, iam atentar contra a vida dele ali. Então é dito que os discípulos, Atos 9, 25, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-o num cesto. A mesma palavra usada em Marcos 8, na segunda multiplicação dos pães. Não na primeira, porque nunca Saulo de Tarso ia caber numa cestinha de supermercado. Não é? Esse cesto, irmãos, primeiro, era um cesto exclusivamente gentio. Um judeu não tinha um cesto desse tamanho, para nada. Era um cesto gentio. Esse cesto era enorme. Se ele fosse cheio com alguma coisa, vamos pensar em alimento mesmo, ele teria que ser carregado por 2 a 3 pessoas. Pegavam na alça de um lado, o outro colocava o ombro no outro, e o outro ombro no outro, e carregava aquele cestão. Esse era o cesto gentio, o cesto que colocaram Saulo de Tarso dentro dele e desceram pela muralha. Isso não é maravilhoso? Quando nosso Senhor alimentou esses gentios, o que foi recolhido não foram 12 cestinhos, embora isso já seja algo maravilhoso, como vimos, tipificando um para cada uma das tribos da aliança. Mas foram 7 cestos imensos, porque o nosso Senhor Jesus, então, é aquele que veio para todos aqueles que viessem a Ele e crescem nele. Depositassem nele a confiança dos seus corações. Lembrando mais uma vez o que aconteceu no deserto, quando João Batista batizava. Vieram os publicanos, que os judeus odiavam, eram os coletores de impostos, né? Vieram meretrizes, vieram soldados, que eles também odiavam. Claro, eram soldados romanos, judiavam deles, né? E eles foram até João para ser batizados. E nosso Senhor Jesus também foi. E quando ele se batiza, ele se identifica com publicanos, meretrizes e soldados. Se fôssemos analisar o contexto da época, poderíamos dizer a pior espécie de pessoas. Publicanos, meretrizes e soldados. Então aqui está o significado desses 7 cestos. Deus em Cristo, como provisão para todos os povos. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei
fora. Então esses são os 7 cestos. Agora, há ainda algo aqui que precisamos comentar rapidamente. Se você abrir sua Bíblia ainda aí em Atos, talvez você ainda esteja aí, volte para Atos 3, por favor. Um detalhe mais sobre os 7 cestos, como que isso é bonito e significativo. Atos 3, olha o verso 19. Pedro está discursando no templo, depois da cura daquele coxo. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, a fim de serem cancelados os vossos pecados. Fique com isso aí. Josué, capítulo 3, abra por favor comigo, rapidamente, nosso tempo já está concluindo. Josué, capítulo 3, o que aconteceu nessa região onde os 7 pães foram multiplicados? Margem direita do Jordão, lembre-se sempre, a região do distrito das 10 cidades, Decápolis, gentia, predominantemente. O que aconteceu ali? Que região era aquela? Josué, capítulo 3, verso 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. É que de todo lançará de diante de vós, agora conte comigo, os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. 7 nações cananeias. Elas habitavam deste lado do Jordão, basicamente. Então, quando Josué entra nessa terra, ele expulsa essas 7 nações que habitavam a terra de Israel, deixando claro então para nós que essa região era estritamente pagã. Quando ela foi assediada, quando ela foi invadida por Josué e aqueles que vieram com ele, digamos assim, quando Josué entrou para dar a posse da terra, eles foram expulsos da terra, mas infelizmente não foram expulsos totalmente. Isso nunca aconteceu. Então, aí nós temos o significado dessa região de Decápolis. Era o lugar das 7 nações, pagão, totalmente pagão. Concluindo, meus amados irmãos, Marcos 8 novamente, e vamos concluir com mais uma ou 2 observações. Abra novamente, por favor. O que acontece depois da multiplicação dos 7 pães? É dito no verso 10, Marcos 8, 10. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Essa região é a mesma região chamada de Migdal ou Magdala, de onde era a Maria Magdalena ou Migdal. A mesma cidade tem esses 2 nomes, Dalmanuta e Migdal ou Magdala. É uma cidade, de novo, judaica. Então o Senhor termina essa obra maravilhosa de alimentar essa multidão gentia, com tudo que isso significava, volta para território judeu. Por que isso é importante? Não estamos interessados aqui em aula de geografia, não. É por causa do que acontece nos versos 11 a 13. E olha o que acontece. Enquanto o Senhor estava num território gentio, ele estava com uma multidão há 3 dias, que nem se preocupou em levar comida. Alimentou-os de uma forma maravilhosa. Encheram 7 cestos enormes de pães, não é? E aí ele volta daquela cena preciosíssima, ele volta para aquela região da Magdala, ou de Dalmanuta. Sabe o que ele encontra lá? Olha aí. Saindo os fariseus. Aí estão eles de novo. Que dor para o coração do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez. Saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. E tentando-o, ou provando, era só o que eles sabiam fazer, infelizmente. Porque eles eram tão necessitados também, não é? Provando, pediram-lhe um sinal do céu. Então nós temos essa expressão do verso 12. Jesus, porém,
arrancou do íntimo, do seu espírito, um gemido. Aqui eu queria que você comparasse, você já está aí com a sua Bíblia aberta no ponto. Olha o capítulo 7, verso 34, que nosso irmão já compartilhou na reunião passada conosco, quando o Senhor cura aquele surdo e gago. É dito que o Senhor, Marcos 7, 34, olha aí por favor, ele ergue os seus olhos ao céu, a palavra aqui é suspirou, está vendo? É o mesmo sentido, gemido. Ele levantou os seus olhos aos céus, gemeu e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Aqui nós temos um gemido de compaixão diante de um gentio, como nós já falamos. Quando ele volta suas costas para os fariseus e vai para a terra gentia, Tiro, Sidom e Decápolis, né? E aqui então ele geme e cura esse gentio e abrem-se os seus ouvidos e desimpede-se a sua língua. Agora, no capítulo 8, compare, no verso 12 nós temos outro gemido. São dois gemidos, muito próximos. Mas agora é um gemido de indignação. Por quê? Meus irmãos, porque o Senhor já tinha realizado muitos sinais. E os fariseus viram. Mas agora eles estão pedindo mais um sinal. Vamos entender um pouquinho melhor. Sabe por que eles querem mais um sinal? Eles querem, como que dizendo assim, mestre, nos dá uma prova cabal, um sinal fora de qualquer contestação, que você é o Messias. É isso que eles queriam. Então nosso Senhor arranca do íntimo do seu espírito um gemido. E se você consultar a mesma passagem na narrativa de Mateus, sabe o que Mateus fala? Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, até porque muitos sinais já tinham sido dados. Irmão, o Evangelho de Marcos começa com o Senhor Jesus dentro de uma sinagoga judaica, fazendo o quê, você se lembra? Expulsando um demônio, no sábado. Ele estava ensinando na sinagoga e entra um endemoniado. E o Senhor expulsa o demônio no sábado. E os fariseus se voltam contra ele, porque ele realizou isso no sábado. Não é? Então eles viram muitos sinais. Eles viram o paralítico descendo pelo telhado e o Senhor dizendo assim, perdoados são os seus pecados. Eles dizendo, mas coisa é essa aí, perdoados são os teus pecados. Não é? Quem é esse para estar dizendo essas coisas? E nosso Senhor, conhecendo o coração deles, disse assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo ao paralítico, levanta-te e anda, para que vocês saibam quem eu sou. Irmãos, o único que tem poder de perdoar pecados é Deus. Quando ele diz isso ao paralítico, ele está dizendo na frente dos fariseus, eu sou Deus. O Filho de Deus, eu perdoo pecados com a minha autoridade. Então eles viram todos os sinais que podiam ser vistos. E eles agora vão diante do Senhor e pedem mais um sinal. Então o que o Senhor vê no coração deles? Incredulidade. Agora veja, não é a respeito do que ele fazia. Obras eles tinham visto muitas. Mas é incredulidade a respeito de quem ele é. Quem é ele? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aliás, que lindo! É isso que você vai encontrar no próximo episódio. Quando o Senhor vai levar seus discípulos, essa cena toda corrompida, ele vai subir o monte, levar os discípulos para as bandas de Cesareia de Filipe, isso é Monte Hermon, e ele vai ouvir aquilo de Pedro. Ele vai perguntar, o que os homens dizem que eu sou? Não é? E Pedro vai dizer, és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Isso acontece logo depois. Mas os fariseus queriam um sinal cabal. E é como então se nosso Senhor Jesus, vamos interpretá-lo aqui, e creio que totalmente, de forma correta, é como se ele estivesse dizendo, nenhum sinal convencerá vocês. Vocês não serão convencidos por nenhum sinal. Porque revelação de quem eu sou é uma obra do Pai. Quando Pedro confessa quem ele era, o Senhor Jesus vai dizer, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então nosso Senhor aqui dá um gemido, no capítulo 7, um gemido de compaixão, e no capítulo 8, um gemido de indignação.
Muito importante, penso, que nós vejamos isso. Agora, para concluirmos, o que acontece depois desse gemido? Verso 13, verso 12, o Senhor diz que não dará nenhum sinal. Mateus registra isso dizendo que o único sinal que eles teriam é o sinal de Jonas. Você se lembra? Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, porque ele está dizendo que o sinal que eles teriam é quando ele ressuscitasse dos mortos. E nenhum sinal mais eles teriam. Aliás, aqui o Senhor termina o seu ministério de sinais no Evangelho de Marcos. Só tem mais um aqui à frente. Quando ele desce do monte, no capítulo 9, e expulsa aquele demônio do jovem possesso, no capítulo 9. Então ele está completando seu ministério público. E o verso 14, então, irmãos, para concluir, nós já lemos, o Senhor entra no barco, e eu vou chamar a atenção só para um verso, porque não podemos estender mais do que isso. Verso 14, vamos terminar. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Ora, aconteceu, ele sai então, ele vai para Dalmanuta, ou Magdala, encontra os fariseus aí, tem esse episódio aí, esse gemido, e sobe no barco, mais uma vez, ele vai atravessar para o lado de lá de novo, o mar da Galileia, e vai voltar então para o território gentio mais uma vez. Esse cego que você vê aí, olha, no verso 22, é curado em Betsaida, certo? Do outro lado do Jordão, você se lembra que tem 2 Betsaidas, já explicamos, né? Uma de cá, onde foi feita a primeira multiplicação de pães, e outra de lá. Então ele passa para o lado de lá de novo, o lado gentio, território gentio, e cura esse cego. Mas então é dito, ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo, senão um só. Meus queridos irmãos, que lindo é esse versículo. Nós já vimos os 5 pães. Nós já vimos os 7 pães. Agora nós estamos vendo dentro do barco o único pão. É claro que isso é um pão literal. Quando o Senhor falou assim, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, tenham cuidado com o fermento de Herodes. E também Mateus acrescenta, o fermento dos saduceus. Nosso Senhor estava falando da doutrina deles. Os discípulos não entenderam e pensaram que se referia a pão. Então, digamos assim, eles rebuscaram a cestinha deles lá e disseram, olha, o mestre está nos repreendendo porque ele alimentou 4.000 pessoas, tinha pão para todo mundo, nós entramos nesse barco e esquecemos o pão. Não temos conosco senão um pãozinho só. Então nós temos essa expressão, um único pão. Mas sabe qual na verdade era o problema deles? É que eles não reconheceram quem era o único pão que estava entre eles. O pão do céu, o pão de Deus, o pão da vida. Se eles tivessem reconhecido isso, eles nunca teriam se preocupado com pães. Porque entre eles estava o único pão. Então, amados irmãos, eles, mesmo os discípulos, não compreenderam mesmo claramente quem era o Senhor. Qual é o último versículo do texto que nós lemos no início? O verso 21. O que está escrito aí? Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda. Porque no capítulo 7 ele tinha confrontado os religiosos e multiplica o pão depois, no capítulo 8, e agora ele se lembra daquele evento, do confronto com os religiosos. Ele está orientando os seus mais íntimos, suas ovelhinhas, seus discípulos. Então ele se lembra daquele confronto e diz assim, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Esse fermento dos fariseus é a tradição, já falamos, a religiosidade. Ele também diz, cuidado com o fermento dos saduceus. Sabe qual é o fermento dos saduceus? Também está entre nós ainda hoje. O fermento dos saduceus é o racionalismo. Os saduceus não criam em anjos, não criam em milagres, não criam em ressurreição e em nada que fosse sobrenatural. Ou seja, eles eram racionalistas. Hoje a igreja de Deus está cheia de racionalistas, de saduceus. Então o Senhor Jesus diz, cuidado com o racionalismo. Guarde seu coração em devoção. Não seja um intelectual racionalista. Guarde o seu coração da tradição e da religião, fermento dos fariseus. Então o Senhor faz essa advertência e termina dizendo que nem seus discípulos compreenderam. Então, meus amados irmãos, podemos dizer que nessa última frase, aqui terminamos, nós teríamos um terceiro gemido do Senhor.
Com relação àquele surdo gago, ele geme e o cura. O gentio. Com relação àqueles fariseus, ele geme e os repreende, por causa da sua incredulidade. E com relação aos seus discípulos, também, ele geme e os repreende. Dizendo, mas vocês não são os fariseus? Vocês têm estado comigo, vocês não se lembram dos 5 pães para os 5.000? Vocês não se lembram de agora mesmo, agora há pouco, os 7 pães para os 4.000? E ele dá uma provinha para eles, né? Para ver se eles se lembram. Quantos cestos vocês recolheram? E eles respondem bem, 12. Quantos cestos recolheram aqui? 7. Então o Senhor fala, vocês têm olhos e não veem. Não entendem. Não compreendeis. O que significa isso? Revelação a respeito da superabundância do nosso Senhor Jesus. Irmãos, nós o conhecemos assim? Ele é para nós esse Cristo de riquezas insondáveis. Nós o temos visto, nós temos comido dessas riquezas, nós temos permanecido nele, nós compreendemos quem ele é. Que o Senhor nos ajude e continue falando ao nosso coração. Esses 3 capítulos fazem um conjunto tão lindo, tão instrutivo. Marcos 6, 7 e 8. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos, porque para nós, por Tua graça, foi revelado que o Teu Filho é o Cristo, o Teu ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo. Muito obrigado porque Ele se fez o Filho do homem, identificado conosco, e nós o confessamos como nosso Senhor e Salvador. Louvado seja, Senhor. Obrigado porque o Senhor entrou no território das gentes. E o Senhor nos achou, nos buscou e nos encontrou. Obrigado porque tivemos essa preciosa revelação de quem é o Senhor. Obrigado porque o Senhor é quem tem nos libertado do racionalismo, da religião, da tradição e dos envolvimentos mundanos. Continua nos guardando como igreja, Senhor, debaixo das Tuas asas. Queremos ser aqueles que Te honram com a nossa confiança, com a nossa fé, com a nossa devoção e o nosso coração depositado em Ti. Muito obrigado porque, além do mar, o Senhor entrou na Galiléia das gentes. Bendito seja o Teu grande nome. Assim nós Te louvamos, Senhor. Mantém-nos alimentados contigo mesmo, pão do céu, pão de Deus, pão da vida. Bendito seja Teu nome. Amém.